O cinema é e sempre foi uma arte que trabalha ali, traduz muito bem a sociedade na qual está inserido, né? A época na qual está inserido, né? O cinema em si, os filmes, eles são um reflexo do tempo e do lugar onde eles são feitos. Então não é difícil, por exemplo, para o cinema brasileiro acabar trazendo muitas obras onde falam ali de situações de vulnerabilidade, situações de violência. A gente é muito familiar a esses temas, está muito inserido no nosso dia a dia e o nosso cinema acaba refletindo isso e de uma forma muito boa. Não é à toa que um dos filmes ainda hoje mais falados do cinema brasileiro é Cidade de Deus, né? Uma referência de cinema brasileiro para muitos aqui dentro e também fora do país. Mas dessa forma, A Melhor Mãe do Mundo, novo filme da Ana Mui Laerte, ele também vai trazer um certo olhar sobre essa questão da vida e das vulnerabilidades da pobreza ali de uma mulher, nesse caso uma mulher periférica, negra, mãe solteira, no caso que tem um relacionamento mas que não é com o pai dos filhos, ou seja, são várias situaçõezinhas ali que por sua vez refletem um pouco dessa vulnerabilidade. E o que pega muito em A Melhor Mãe do Mundo é justamente o fato de que a gente, como eu disse, tem uma certa familiaridade com esses temas, né? A gente está ali muito inserido no dia a dia, a gente está sempre vendo notícias, a gente está sempre vendo como a realidade, a desigualdade brasileira, ela é muito mais transparente para o nosso olhar do que, por exemplo, a pobreza nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, ainda hoje, eles tentam vender, tentam construir a imagem do sonho americano e se basear nisso. Então, quando o Hollywood tenta abordar a pobreza, tenta abordar a vulnerabilidade dentro do país, na maioria das vezes sai algo meio esquisito, sai algo ali que pode beirar um meritocrático, né? Beirar uma coisa meio, um discurso meio utópico, meio esquisito, como é o caso de A Procura da Felicidade, que ainda que seja um bom filme e tenha os seus méritos, ele acaba caindo em outra vala e não revela realmente ali a verdade, né? E não parece transparecer uma verdade. Diferente, por exemplo, dos filmes do Sean Baker ali, como Tangerine, como o próprio Projeto Flórida e até mais recentemente o Anora, que ganhou o Oscar, que são filmes que eles parecem olhar para os Estados Unidos de uma forma mais direta, né? E trazer ali a pobreza de uma maneira mais realista. E isso muito porque são filmes independentes, são filmes que estão ali, talvez colocados num patamar mais urbano e não olhando para isso do ponto alto de Hollywood, digamos assim. E aí, voltando para o cinema brasileiro, a gente tem essa facilidade justamente porque a gente está meio que sempre olhando por esse lado mais urbano, a gente está sempre olhando para as histórias periféricas, a gente está sempre olhando para esse lado, ainda que nem sempre, nem todos olhem com a devida atenção, digamos assim. Mas quando a gente tem um cinema que acaba se dedicando a tentar trabalhar isso, trabalhar essas histórias e dar voz a pessoas que em muitas outras situações não teriam voz, a gente costuma ter obras bem interessantes que, melhores ou piores, acabam sendo um bom retrato do que é o Brasil e acabam sendo, como eu falei, interessantes à sua própria maneira. A questão é que eu acho que A Melhor Mãe do Mundo é um filme que ele é trágico por causa das violências que ele aborda, por causa das vulnerabilidades que ele traz, mas ele também é trágico em vários outros sentidos. Porque é um assunto delicado, né? Porque você trabalhar essa questão da violência, você trabalhar essa questão da vulnerabilidade, é sempre algo muito delicado. Você se arrisca a glorificar a violência, a romantizar a pobreza. E não que A Melhor Mãe do Mundo faça isso. Eu acho que tá longe de chegar a romantizar qualquer coisa, assim. Eu acho que não chega nem perto disso. Mas é um filme que ele acaba trabalhando com algumas situações e de certas maneiras que particularmente não me agradam a partir do momento que elas soam um tanto redundantes, sabe? Aquele filme que ele vai mostrar um sofrimento e vai mostrar um cenário que, beleza, eu consigo reconhecer o problema, né, a problemática do que eu tô vendo, eu consigo reconhecer a minha realidade do que eu estou vendo, mas a partir de um certo ponto parece que não tem mais para onde ir com isso e o desenvolvimento da história se basta em repetir algumas questões, sabe? Em repetir o discurso. Eu acho que é justamente esse, talvez o maior problema de A Melhor Mãe do Mundo. É um filme que ele começa com muita força, logo na primeira cena ali, onde a gente tá tendo contato com algumas das situações da protagonista, onde ela revela que ela foi vítima de violência doméstica. Sabe, nesse primeiro momento, já é um momento onde, tanto pela interpretação da Shirley Cruz, que é uma baita atriz, está entregando muito no filme, quanto pelo teor do tema, né, pelo teor ali do discurso, a gente tá falando de violência doméstica, a gente já cria uma empatia quase que automática, para não dizer realmente automática, com a personagem e com o filme, com o drama do filme. A gente consegue embarcar no drama e nos conflitos de A Melhor Mãe do Mundo muito rapidamente, e eu acho que isso é um grande mérito dessa construção
da Ana Mui Laerte, de trazer essa realidade de uma maneira bem transparente, trazer essa realidade de uma maneira muito reconhecível e trabalhar ela de uma maneira muito honesta, ainda que, como eu disse, em certo ponto do filme isso meio que se torne um tanto redundante. Antes de eu continuar falando do filme, eu quero só me apresentar para quem ainda não me conhece, você que caiu aqui de paraquedas. Aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para se inscrever se for novo por aqui e deixa também um like nesse vídeo que isso vai me ajudar bastante. Se quiser me ver falando ali de séries, livros, cultura pop no geral, quiser trocar uma ideia ou ver o que eu tô assistindo, vale me seguir nas outras redes sociais, está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. Mas agora, bora aí continuar falando de A Melhor Mãe do Mundo. Novo lançamento da Ana Mui Laerte, diretora que eu gosto bastante, que ela tem filmes incríveis, né? Filmes aí como O Que Horas Ela Volta, filme que é muito citado, sempre tá em listas de melhores filmes brasileiros, e um dos que particularmente é um dos meus filmes brasileiros favoritos, que é Durval Discos, gosto demais. E é legal ver essa diretora ali voltando para essa temática, ali falando da questão da maternidade, da questão da vulnerabilidade, tendo esse olhar para a realidade, como eu falei, de uma maneira mais urbana, de uma altura mais urbana, sabe? A gente não tá aqui de um ponto de vista que tá tentando emular Hollywood, tá olhando de cima para baixo. Não, a gente tá meio que na mesma altura. Não sei se tá ficando claro o que eu estou querendo dizer aqui, mas é porque a gente tá realmente olhando para a realidade da nossa realidade. E como eu falei, a gente consegue reconhecer aspectos ali de situações de vulnerabilidade, situações de violência, a gente enxerga, a gente vê o que está acontecendo no Brasil. Se a gente sai na rua, a gente consegue enxergar a desigualdade em vários aspectos das nossas vidas. E eu acho que esse é um grande mérito da Mulher Mãe do Mundo, assim como de grandes filmes brasileiros, que é trabalhar essa realidade, trabalhar essa desigualdade e falar abertamente das vulnerabilidades, né? É necessário que a gente toque em assuntos delicados para que a gente tente refletir sobre, debater sobre e, quem sabe, com sorte, evoluir sobre, né? Avançar. Mas a questão de A Melhor Mãe do Mundo, novamente, é realmente a forma como eu acho que o filme se torna muito redundante na hora de trabalhar esses dramas. Então aqui, para começar, a gente tem uma protagonista que ela é uma mulher periférica, é uma mulher negra, ela tem 2 filhos, ela tem um emprego, né, catando papel e trabalhando ali meio que na reciclagem, o que não é, né, a carteira assinada, não é um CLT, não é um grande salário, para sustentar 2 crianças e, de quebra, se relacionando com um namorado abusivo, né? Participando ali, estando em um relacionamento abusivo, como já fica muito explícito na primeira cena, onde a gente, como eu disse, fala da violência doméstica. É um filme que em 20 minutos ou até menos a gente já tá completamente com a nossa empatia ali ligada com a protagonista, a gente tá torcendo por ela, a gente não sabe exatamente qual vai ser a sua jornada, qual vão ser todos os seus conflitos, mas a gente tá do lado dela, a gente tá torcendo por ela. E isso é muito bom porque a gente já tem todo esse aspecto de com pouco tempo de filme, a gente já tem todo esse aspecto desenhado na nossa cabeça. A gente já comprou a premissa, já comprou a ideia, a gente já quer que ela ganhe na vida, a gente já quer que ela consiga, pelo menos, sair daquela situação, melhorar um pouco de vida, talvez ali um pouquinho, um aspecto pequeno dessa realidade difícil, já vai ser um grande impacto na vida dela. É difícil não relacionar, por exemplo, com filmes como A Procura da Felicidade, né, de não citar, porque eu acho que esse é um filme que ele trabalha justamente sem sem se arriscar a trazer esse discurso meritocrático, né? Sem se arriscar a trabalhar uma ideia de não, é só você se esforçar, é só você continuar batendo de frente que você vai esperar. Os conflitos que vão sendo apresentados em A Melhor Mãe do Mundo não são facilmente superados e com certeza não são conflitos que são superados com base num esforço, não são conflitos que, basta você querer sair dessa situação. São situações muito mais complexas, são situações muito mais difíceis, e tudo isso acaba trazendo esse realismo que é muito importante para o filme, a gente enxergar o Brasil em A Melhor Mãe do Mundo. O problema é quando realmente a premissa começa, a partir do momento que a jornada ali da protagonista começa, o que, de certa forma, dá para colocar quase como um road movie, sabe? Do filme de estrada, onde ela precisa chegar, vai sair do ponto A e chegar no ponto B, e aí passando por conflitos nesse meio. O problema dessa premissa é que, apesar da gente ter um trabalho muito bom com os atores e personagens carismáticos e interessantes, nos quais a gente não só se interessa por conhecer, mas a gente quer que eles consigam vencer os empecilhos, né, que vão aparecer, é o fato de que, novamente, toda essa questão da tragédia, toda essa questão da vulnerabilidade, ela é trabalhada de uma maneira um tanto redundante. Chega um ponto em A Melhor Mãe do Mundo, e esse ponto chega muito rápido, onde eu sinto que todas as violências que ela está sofrendo, todas as questões que estão acontecendo com ela, elas não são mais para agregar na história, elas não são mais para desenvolver a história ou mesmo a personagem, elas são apenas para
continuar nos lembrando que essa mulher é sofrida, continuar fazendo ela sofrer pra gente sentir empatia por ela, o que eu acho algo... Um tiro que sai pela culatra, porque eu estou empatizando com essa mulher desde da primeira cena do filme, sabe? 5 minutos de filme, e eu já tô assim, eu quero essa mulher, a Gal, né, que é a protagonista, eu quero que ela ganhe o mundo. Ela merece, ela é uma mulher batalhadora, ela é uma mulher boa, ela tem ali os filhos, ela é uma boa mãe, ela tá se esforçando. Eu quero que ela se dê bem. Então, assim, a partir desse momento que você já tá ali comprando essa ideia, a partir do momento que você já tá ali do lado da personagem, eu sinto que você continuar fazendo ela sofrer gratuitamente não me agrada tanto, principalmente pela forma como tudo isso é feito de uma maneira expositiva demais. Eu acho que A Melhor Mãe do Mundo, um dos maiores erros de A Melhor Mãe do Mundo, é não conseguir passar totalmente essa sensação. Aliás, a pior, não é que não consegue, ele consegue passar muito através da imagem, através do trabalho de câmera, através do trabalho dos atores. E aí, logo em seguida, tudo isso é meio que traduzido em texto, traduzido em diálogos, o que se torna um pouco irritante e também parece que é incômodo porque parece que a diretora não tá conseguindo confiar plenamente na capacidade dela de contar uma história, ou pior, na capacidade do espectador de entender o que ela quer dizer, sabe? Tem vários momentos do filme onde a gente vê uma situação, a gente vê algo acontecendo e a gente sente algo naquele filme. A gente sente algo forte em A Melhor Mãe do Mundo, para logo em seguida um personagem abrir a boca e tentar traduzir, racionalizar tudo que está se passando, sabe? Quase que dizendo pra gente, espectador, como nós nos deveríamos sentir ao assistir aquilo. O que eu acho muito ruim, porque alguns diretores meio que fazem isso porque eles não conseguem trabalhar a emoção de uma forma genuína. E a Ana Mui Laerte, ela consegue e ela acaba meio que sufocando esse sentimento através de diversos diálogos que, ao meu ver, são muito positivos. A gente tem uma situação, por exemplo, que se apresenta com o relacionamento abusivo da Gal, né? O relacionamento ali onde ela tem um namorado, que ela tem essa relação meio codependente, que não é uma relação saudável, e essa relação afeta claramente os filhos dela, né? A filha e o filho dela, que são crianças. E tem um determinado momento que, através de uma interação entre a Gal e esse namorado, a gente vê algo acontecendo ali no primeiro plano, entre eles dois, mas o foco da câmera se direciona para as crianças e a gente consegue entender o peso daquilo. A gente consegue entender que a questão daquele relacionamento abusivo afetar não apenas a Gal, mas principalmente e talvez muito mais os filhos dela. E a gente consegue entender isso pelo trabalho de câmera e pelo trabalho ali que ela faz com foco, que cria um momento muito emblemático, cria um momento muito poderoso. Para algumas cenas depois, a gente ter a filha dela, né? O filme parece que para a filha dela virar e falar: mãe, eu tenho medo do fulano, sabe? Tipo assim, ela meio que confessar aquele medo, que ela reduz isso a um diálogo que, né, reduz o sentimento a medo, quando em uma imagem anterior ela já tinha passado muito mais do que isso, ela já tinha passado muito mais do que medo. A gente consegue pensar em mil possibilidades, a gente consegue temer por aquelas crianças. A gente sabe, a gente tá completamente arrebatado por uma cena, né, pela emoção que aquela cena causa, para depois isso, como eu falei, ser sufocado, ser diminuído por uma linha de diálogo que explica que sim, é uma situação delicada, que sim, as crianças estão numa situação de vulnerabilidade diante daquele homem, que a criança vai ter medo. Então, assim, eu acho que isso acontece em vários momentos. Eu tô dando esse exemplo, mas isso acontece em vários momentos do filme. Esse foi o exemplo que mais me marcou, de eu estar realmente, assim, impactado pela obra, né, impactado ali de enxergar um grande trabalho de direção da Ana Mui Laerte, para logo em seguida eu ver o roteiro e esses diálogos se sobrepondo a esse trabalho de câmera que eu tinha achado tão interessante anteriormente. Isso acontece em vários momentos, acontece o tempo todo, e se o filme não perde mais força, é justamente pelo fato dos atores estarem muito bem em cena, e eu acho que isso é muito importante, como eu falei, não só para passar uma verdade, né, para passar ali, trabalhar esse aspecto da realidade, a gente sentir o peso da realidade. A gente tá assistindo um filme hollywoodiano, a gente tá assistindo um filme de ficção, uma coisa triste que a gente vai chorar ali. Nossa, depois acabou, os créditos subiram, minha vida está brilhando. Uhul, Disney. Não é isso, sabe? A gente tá vendo um pedacinho da nossa realidade, onde a gente tá meio que colocando ali atenção focada durante 2 horas no decorrer, né, de um filme que é um filme impactante em vários momentos. É um bom filme em vários momentos. Ana Mui Laerte dirige muito bem as crianças do filme, né? As duas criancinhas ali que acompanham a Gal na sua jornada são muito boas, os dois atores são muito bons, mas particularmente queria muito destacar a Gal, né, a Shirley Cruz, que é a protagonista do filme. Ela carrega o filme pra si, assim.
Ela tem... É até difícil de falar que ela rouba a cena, porque ela já é a protagonista. Então não é que ela rouba a cena, mas ela realmente é esse grande pilar de A Melhor Mãe do Mundo, sabe? Acho que se a gente não conseguisse se encantar por ela, ter a empatia por ela, torcer por ela, todo o filme ele se tornaria completamente frágil, ele cairia por terra. Se não cai por terra, é muito porque essa mulher ela segura ali muito bem, uma baita atuação, ela passa tudo no olhar, é um olhar carregado, uma postura carregada, a gente enxerga o sofrimento da personagem através da presença, da fisicalidade ali da Shirley Cruz. E eu queria também elogiar muito um casting que eu acho que foi incrivelmente acertado, que é o do Seu Jorge. Eu adoro o Seu Jorge, eu acho que quanto mais Seu Jorge, melhor. Ele é muito bom como cantor, como ator, carismático, sempre de presença, um homem de presença, e cuja presença aqui, cujo carisma é também muito bem trabalhado, porque interpreta justamente o relacionamento abusivo ali da Gal. E aí isso se traduz de uma maneira tão interessante, tão boa dentro do filme, justamente porque é aquela coisa de tu tá vendo, tu sabe que esse cara ele é abusivo, tu sabe que esse cara ele não é fluxo-sharing, mas ele é carismático. Ele é muito carismático. E as pessoas ao redor, tirando a Gal e os filhos, claro, eles só enxergam esse carisma. E a gente meio que também, porque a gente tá enxergando o carisma do Seu Jorge, que é um cara excessivamente carismático, um cara excessivamente talentoso. Então a gente vê esse personagem ali, a gente vê esse ator em tela, e a gente cria um bug na cabeça, sabe? Porque a gente sabe, por causa de tudo que a gente tá assistindo, que esse cara é uma pessoa ruim, esse cara é abusivo, esse cara não é esse cara carismático, não é esse cara legal. Mas tudo que a gente tá enxergando nos diz o contrário, o que eu acho que é um sentimento muito interessante para você trazer para o filme, justamente porque deve ser algo muito próximo de quem passa por uma situação assim, né? Porque quem passa por uma situação de estar ao lado de uma pessoa abusiva, estar ao lado de um marido abusivo, um namorado abusivo, só que as pessoas ao redor não conseguiram enxergar. Muitas vezes, né? A pessoa é tipo, nossa, mas ele é legal, nossa, mas esse cara ele é um bom namorado, um bom marido. Porque, nossa, nunca imaginei. Quem diria que esta pessoa tão legal do meu dia a dia iria se revelar essa pessoa abusiva? E eu acho que isso acaba sendo muito bem colocado no filme, justamente assim, com nada, sabe? Só de você colocar o Seu Jorge no filme, neste papel, esse sentimento ele já consegue entrar no filme com tudo, assim, esse sentimento ele já consegue ser evocado pelo filme. É um baita acerto de elenco, assim. Quem pensou nesse cara, quem pensou nesse elenco, tá de parabéns. É uma direção de atores muito acertada, complementa assim o filme de uma maneira muito incrível e acaba elevando os momentos bons do filme, porque como eu falei, tem várias coisas que eu me incomodo, eu sinto que toda a questão do sofrimento é redundante, que né, que vai ali sofrendo, já entendi o sofrimento, já comprei a ideia, já tô do lado dessa mulher, só quero que essa mulher tenha um respiro, sabe, um momento ali para ela sorrir e o filme continua massacrando. Mas esse filme também tem seus pequenos momentos ali mais poéticos, mais bonitos, que né, esses problemas eles acabam não apagando esse lado mais poético de A Melhor Mãe do Mundo. Tem aquela coisa de que em algum momento, nessa jornada escura, uma luz vai se acender, sabe? Eu acho que tem uma cena ali no estádio do Corinthians, né, envolvendo ali o estádio do Corinthians, que ela é muito bonita. Ela é até, assim, quebrada com o resto do filme, ao meu ver, porque eu acho que ela não faz nenhum sentido. Ela é quase lírica demais, né? Porque é aquela coisa assim, tipo, eu fico. Se você traz pra realidade, você começa a se perguntar como aquilo aconteceu. É um momento, eu não vou entrar em spoilers aqui, mas é uma cena que você fica tipo, cara, isso não faz sentido com o resto do filme. Isso nunca aconteceria. E é um filme tão realista, um filme que ele bate tanto em você ali de. Cara, é realidade nua e crua, que quando ele chega pra esse momento mais poético, por mais que seja lindo, por mais que seja incrível, uma pontinha fica ali meio tipo, isso não é meio esquisito, isso não é meio inacreditável, assim? Mas tudo bem, a gente perdoa, afinal de contas, essa é a magia do cinema, né? O cinema que, como eu falei, ele retrata ali a realidade, ele traz esse trabalho de falar da realidade. O nosso Brasil, ele, infelizmente, é muito familiar à vulnerabilidade, à pobreza, à violência, não é à toa, né? Como eu falei, filmes como Cidade de Deus, Tropa de Elite, Carandiru, não são apenas bons filmes, mas são filmes aclamados, são filmes que a gente assiste e enxerga o nosso Brasil. A Melhor Mãe do Mundo também é um filme que acaba trazendo muito disso, acaba trazendo um retrato de uma realidade que ninguém gostaria de viver, ninguém
quer que exista, alguns fingem que não existe, infelizmente tá lá. Em matéria de cinema, é uma tragédia em outros sentidos também. Eu acho que poderia ser trabalhado de algumas formas para que o nosso sentimento com que a gente está assistindo fosse mais genuíno, né? Fosse mais natural, pudesse realmente se espalhar, assim, a gente pudesse realmente ter aquele impacto e deixar esse impacto nutrir, assim, né? A gente sentir aquilo por mais tempo em vez de sufocar com exposições toscas, com diálogos ali que parecem tentar explicar o que não precisa ser explicado. Mas no final das contas, ainda é um filme que tem os seus acertos e os seus erros. E é um filme que, sendo o retrato de Brasil como é, acaba ainda sendo importante e vale ser visto. Então, para A Melhor Mãe do Mundo, nota 5. Quando a gente fala desse cinema que ele aborda ali essa questão de vulnerabilidade, pobreza, a realidade nua e crua, longe dos holofotes, longe do conto de fada, é muito difícil a gente não lembrar do Sean Baker quando a gente olha para o quadro geral, né? Quando a gente olha assim para fora do cinema brasileiro. Sean Baker é um nome que me vem à mente e eu acho que ele acaba sendo um cara que carrega muito disso no cinema dele. E é um cara que traz isso até mesmo no ganhador do Oscar, né? Que é o caso de Anora, que eu já comentei aqui no canal. Mas se a gente voltar ao lado, né, para olhar para o Brasil, falar de brasilidade, falar da nossa vulnerabilidade, da nossa pobreza e da nossa violência, eu acho que vale a recomendação do filme Hora do Recreio, da Lúcia Murat, que é um filmaço, que eu acho que é um filme que ele pode ter passado meio batido, mas eu acho que ele merece muito ser visto. Mas me conta se você já assistiu A Melhor Mãe do Mundo, o que você achou, ou a sua expectativa pro filme. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.